Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva, da Rede Cultura, um dos melhores programas de debate da TV brasileira, estão convidados a continuarem conosco, agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando, neste momento, mais uma edição do programa Tribuna Livre, da sua TV Rio Branco, canal 8.1. E hoje nós vamos receber a secretária municipal de Educação, a professora e ex-vereadora Nabirra Besteni, um dos destaques desta equipe vitoriosa do prefeito Tião Bocalon, do PL, reeleito em primeiro turno este ano, para mais 4 anos de mandato. E quem está a substituir hoje o Osmir Lima, na bancada de debatedores e entrevistadores, é o doutor Robson Aguiar, advogado atuante, também inteligente quanto é o Osmir. Doutor Narciso Mendes continua na bancada. E aí, do outro lado, você, que é a razão do nosso sucesso, da nossa existência. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes para começarmos a entrevista com a doutora Nabirra Besteni. E você, claro, está convidado a continuar conosco. Até já. Ok, estamos de volta agora, começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, nesta noite de segunda-feira. Seja bem-vinda, doutora Nabirra Besteni. Tudo bem? Tudo bem. Nabirra Besteni, secretária municipal de Educação. Doutor Narciso Mendes, boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor Robson Aguiar. Muito boa noite, Muniz. Hoje, substituindo o Osmir Lima. Que honra para mim. Legal. Seja bem-vindo, ok? Muito obrigado, muito obrigado. Doutor Narciso Mendes, faça então a primeira pergunta à nossa convidada, a doutora Nabirra Besteni. Antes de fazer a nossa querida secretária Nabirra, a minha primeira pergunta, o meu primeiro questionamento, eu quero lembrar que quando, há 50 anos atrás, eu cheguei no Acre, a família com a qual eu comecei as minhas maiores intimidades foi com a sua irmã, Antonieta. Até cheguei a morar mais de um mês na casa dela, enquanto procurávamos um lugar. Então, minha gratidão a essa família. Aí a minha pergunta. Faça. Aí eu lhe cobro, aí não tem amizade no meio. Faça uma prestação de contas publicamente da sua gestão nesses 4 anos, enquanto secretária municipal de Educação. Bem, boa noite, TV Rio Branco, boa noite, telespectadores, a vocês que aqui estão, né? É um imenso prazer de trazer a professora aqui, que quer mostrar o que nós fizemos, né, Narciso? Eu, aposentada da universidade, fui convidada para fazer parte da equipe do prefeito Tião Bocalon. Acatei e achei no meu íntimo que eu ficaria apenas 1 ano. E, no entanto, nós já estamos 4 anos encerrando neste mandato. A senhora estava no governo Gladys Camiri, na educação? Eu estava ajudando lá, né, no credenciamento das escolas, trabalhando. De repente, veio a pandemia, que todo mundo, né, foi uma época que até eu fui acometida. Perdi familiares, né, a própria minha irmã Antonieta, que você citou, meu primo Tufi Saad e outros amigos e profissionais lá da secretaria. Daí eu tomei como lição que Deus me guindou, que eu estava muito mal. Mas eu disse, tem algo aí. Eu tenho isso como missão. Eu ainda estou aqui porque alguma coisa eu tenho que fazer. E o que mais me toca, Narciso, é quando eu chego numa escola e aquelas crianças espontaneamente correm para me abraçar. Aquilo me toca no fundo do coração que eu estou fazendo algo de melhor
a diferença para aquelas crianças. Ela já sabe quem é a secretária, eu levo o prefeito, elas também correm para o prefeito. E criança, você sabe que é espontânea, elas não são falsas, né? As manifestações delas, com abraços, com carinho, com beijo. Se ela não gostar, ela não vai. Exatamente. E aquilo foi me tocando e eu abracei essa causa. Abracei tanto que nós enfrentamos a pandemia. O que aconteceu? Muitos pais não tinham um celular. Outros tinham, porém, não dava para os 4 filhos. E aí nós tivemos que nos reinventar, que era a aula remota. Mandamos o ensino, providenciou todo o material didático e a gente mandava deixar na casa das crianças. E isso para nós foi nos abrindo um horizonte para ver o que a gente poderia reinventar. E aqui eu quero dizer que o nosso prefeito João Bocalon, como professor que ele é, né, ficou sensibilizado e nos ajudou muito. Em termos de dinheiro, que a maior secretaria que tem recurso, que orçamento é da educação. E eu digo, prefeito, é investimento. Educação não se faz a curto prazo, se faz a médio e longo prazo. Os resultados estão aí. Por isso que hoje a professora Ana Birra tem a gratificação, não por vaidade, que eu não preciso mais disso, já passei dessa fase, mas tenho um orgulho de saber que a gente conquistou aquelas pessoas da secretaria para se fazer um bom trabalho. E o ensino é primordial, que ali eu tenho os formadores, são os profissionais competentes para que chegue até lá na ponta, que é a nossa criança. Daí nós fomos para a área da tecnologia, que são ferramentas que vêm ajudar o professor. Ela jamais substituirá o professor, jamais. Porque o tete a tete do aluno, do professor com o aluno, é primordial. Ali envolve sentimentos, ali envolve empatia, né? Envolve muita coisa de relacionamento. E aquilo vem para ajudar, para auxiliar. Então, nós investimos muito, graças ao nosso prefeito, que ele atendeu, né? E compramos tablet para os alunos, compramos celular para os nossos diretores, para não usarem o deles, compramos 11 mil chips para que se coloque, né? E compramos um kit completo de computador para entregar em cada escola nossa para o administrativo usar. Bem, quando vem essas coisas modernas, há de se convir que as pessoas olham para aquela máquina e vê como um elefante branco. Ela não sabe teclar. O que é que eu preparei? Como professora, preparamos curso de capacitação. Então, todos eles foram capacitados. Nós capacitamos os administrativos, nós capacitamos as merendeiras, cada categoria teve, dentro do seu especificidade, né, essa capacitação. Depois a gente viu os depoimentos. Elas disseram, professor, eu vi aquilo ali como um elefante branco. Tinha medo de tocar, né? E aí, super satisfeito. Hoje eu já faço, professora, uma tabela no computador. Já sei fazer. Então, isso aí veio otimizar o trabalho delas. Isso é de uma satisfação muito grande, porque a pessoa é capaz, só pela educação é capaz da gente transformar as pessoas. Dr. Robson Aguiar. Muito boa noite, Muniz. Boa noite, Narciso. Uma honra estar aqui nessa ilustre bancada, em especial substituindo o Osmir, um grande homem, uma figura pública ímpar e exemplar. Boa noite, secretária Ana Birra. Boa noite. Secretária, ouvi atentamente sua explicação e parabenizo por conta disso. Queria que a senhora focasse um pouquinho mais. Eu que fui professor universitário, sei que o ensino tradicional ele é muito importante e as tecnologias elas vêm para complementar, mas elas não vão tirar a tradicionalidade do ensino. É nessa perspectiva que a senhora, como gestora, tem passado orientações para os professores?
Com certeza, eu sou dessa teoria. Ele não vem substituir jamais, ele vem para auxiliar. Por exemplo, um plano de aula. Ele vai no computador e faz o seu planejamento. Uma prova, um teste, vai lá, né? Então, ele veio para auxiliar. Porque quem tem a competência é o professor, de dar a aula, de tete a tete com aquelas crianças, né? Então, eu sou a favor que sempre se mantenha o professor. E essas coisas vieram para auxiliar. Tanto que eu gostaria, doutor, de acrescentar 4.500 tablets nós demos aos nossos alunos. 4.500 tablets, do melhor tablet que foi visto, nós demos. Nós demos também, além do mais, 1.400 e poucos notebooks aos nossos professores. Foi dado da melhor qualidade, que é daquele que você apertou rapidinho e ele abre, né? Que o meu ainda é antigo, da época da universidade, aquele lá. Então, veja você, eu que vim de uma era, que naquela época era mimeógrafo, que se trabalhava nas escolas, tá? E na universidade era aquele retroprojetor. Lembro bem que a gente disputava, que eu também sou fui professora universitária. Tinha que agendar o dia que você ia dar uma aula, tinha que pegar esse retroprojetor você mesmo e levar para a sala de aula. Então, eu vejo hoje como melhorou. Então, o professor ele tem tudo para melhorar a aprendizagem das nossas crianças, o ensino, porque essas coisas vêm para auxiliar, vêm para ajudar, mas eles têm que ter conhecimento, têm que capacitar. Foram comprados Chromebooks. Nós temos 30 laboratórios, são 28 escolas do ensino fundamental, nós temos 28 Chromebooks. É um laboratório em que ali tem 30 notebooks, né? Que é para o professor levar aquilo para a sala de aula. Ele leva e ele vai dar a aula através disso. É importantíssimo. Esse por aí, nós já estamos com a Google fazendo essa relação, eles estiveram há pouco tempo aqui e o prefeito aderiu. Ele vai nos auxiliar, porque tem que capacitar. Não adianta que o professor não vai, os alunos, todos têm que ser capacitados. Compramos lousas interativas, que tivemos até uma feira de tecnologia, e lá os meninos ficaram loucos com aquela lousa, eles sabiam como fazer apagar. E também vamos ter a capacitação. Mais ou menos quantas lousas? São bastante, só para o pessoal do ensino fundamental. Só um detalhe aí, ô, secretária. Os chips utilizados nos tablets dos alunos, São nossos. a internet é a mesma velocidade das escolas e também dos notebooks? Sim, sim. Inclusive foi colocado em toda a nossa rede a fibra ótica. Sim. Né? Nós colocamos primeiro tudo isso aí para poder... Os tablets eu vi que é de primeira linha. É. Professora Nabia, Diga. essa entrevista será tão ou mais importante quanto foram os números de resposta que a senhora vier nos dar. Então, se as perguntas forem mais curtas e as respostas também mais curtas, seria bem melhor, até com propaganda. Aí vem a minha pergunta. Qual a crítica que a senhora faz à nossa pirâmide educacional? Porque eu, há 52 anos, fui professor dos 2 maiores colégios de Natal. E aqui no Acre, eu tive a felicidade de encontrar, doutor, 3 ex-alunos meus aqui no Acre. Que bacana. Professor Narciso. Um deles foi a ex-mulher do procurador, de um procurador do Estado. Já naquela época, o ensino era dividido, primário, ginasial e científico. Secamente isto. O primário era primário, o ginasial, científico, científico. Lá para cá houve algumas divisões, no sentido de melhorar a educação, veio a educação infantil, a educação de crianças, a educação disso e daquilo. E aos municípios, aí vem a
questão. Aos municípios foi entregue a missão mais fundamental da educação pública, que era a educação primária. E esta responsabilidade foi entregue aos municípios. O ensino médio aos governadores. O ensino de terceiro grau ao governo federal. Acontece que, quando dá repartição dos recursos a ser aplicado na educação, dá-se exatamente o inverso, doutor. Vai mais recursos para a educação superior e menos recursos para a educação de base, para o ensino fundamental. Isso é um problema. A secretária responde na virada do bloco, tá bom? Ok. Entendeu? Nós vamos ao intervalo comercial e você, claro, vai continuar conosco e a gente volta já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Se você chegou agora, nós estamos aqui a conversar, eu, doutor Narciso e o doutor Robson Aguiar, com a secretária municipal de Educação, a professora Nabirra Besteni. Como sempre, o nosso chargista e caricaturista, Daniel Cabral, está aqui conosco, dando o retoque final da caricatura da doutora Nabirra Besteni. Daqui a pouquinho ela vai levar consigo mais uma homenagem, uma lembrança do programa. Registramos também aqui a presença do o Alan Félix, faz parte da assessoria da secretária. Seja bem-vindo, Alan. Muito boa noite. Doutor Narciso, só refaça a pergunta rapidinho. Eu já entendi. Já entendeu? Ela já entendeu. Então vamos que É vamos. a distribuição de recursos na pirâmide da educação. Isso. Querido Narciso, e nosso ex-deputado federal, não é? Eu queria responder, você tocou num assunto primordial. Esse é o grande problema que passam as nossas prefeituras. Para você ter uma ideia, sai uma criança dessa que eles nos pagam, R$9.000 por ano, uma criança. O que aconteceu? São terminologias, como você disse, que antes era isso, agora mudou, porque do primeiro ano ao quinto, e o ensino, a educação infantil é responsabilidade dos municípios. E do Estado ficou do sexto ano ao 9 e o ensino médio. Tá. O que é que acontece? Nós temos muitas escolas ainda do Estado, pela municipalização, eles precisam passar para os municípios. Mas aí nós estamos em estudos, porque como que nós vamos bancar se a gente não tem condições, né? E aí, há muito tempo, era para ter sido feito progressivamente. Mas não, fizeram algumas e parou. Então, hoje, a gente não pode pegar tudo. Nós temos no Estado, Narciso, umas 54 escolas para ser repassadas para o nosso município. Mas nós não temos condições, né, de pegar tudo isso. A gente pode gradativamente. E aí eu te digo, o recurso não dá. Se não fosse o esforço do nosso prefeito, João Bocalon, com o recurso próprio, não daria. Você sabe que os professores são pagos pelo Fundeb, né? Na época, me desculpem, mas na época do Bolsonaro, nós tivemos abono. 7.500 para um professor e mais 4.500 para o outro, de apoio. Naquela época, Narciso, eu acho que arrecadavam mais. Que para ter abono, foi uma maior felicidade. Agora não dá de jeito nenhum, nem para pagar. Nós estamos completando com o prefeito, com o RP. A merenda vai do mesmo jeito. Não dá, se não for o prefeito injetar recurso próprio. E nós estamos fazendo também, Narciso, creches. A maior creche que vai ter em Rio Branco, de 16 salas de aula, fica ali na Vila Acre. É uma escola modelo, de acordo com a nossa região, porque as que foram feitas estão com problemas. Aquilo não é para a nossa região. Veio de cima para baixo.
estamos até com problemas de prestação de contas, né? E agora nós vamos pegar essa escola que está sendo feita lá, está sendo feita uma outra na Defesa Civil, e nós tínhamos uma abandonada na Cidade do Povo, que nós retomamos e está lá. Demos o nome de um professor que morreu justamente na pandemia. Está em pleno funcionamento essa? Não, eles vão nos entregar e a gente já vai colocar de tempo integral. Sim. E eu fiquei feliz quando eu fui em loco, que vi que o governo está fazendo bastante casas. Então, eu estou feliz porque aquelas crianças vão ser contempladas. Vão lá para nossas escolas. Então, você tocou num ponto crucial. É ali a base, é aquela ali é que nós temos que fazer o trabalho. Tanto é que, voltado para isso aí, neste ano, nós ganhamos 4 prêmios. A gente fica feliz porque nós estamos vendo o resultado, tá? Do que nós estamos injetando no ensino. Porque o ensino é a base de tudo. Vamos destacar aí cada um deles. Tá. O primeiro foi a melhor nota do IDEB entre as capitais brasileiras. Nós tiramos com nota 6,4. Onde aquela escola Chico Mendes teve uma pontuação maravilhosa, 8,4. Ela mantém uma média acima da... Nós éramos para ser normal, né? ouro, mas infelizmente não quiseram me ouvir, porque hoje existe uma coisa que se chama recomposição das aprendizagens. Isso quer dizer, sabe o quê? O reforço que antigamente se dava. E isso aí, quando nós notamos que aquela criança, ela não está bem, não acompanha, a gente faz o reforço no contraturno. E, no momento, achou-se que, não sei, que não precisava e tudo, e eu lutando, até que consegui convencer o prefeito para a gente fazer. Mas aí os meses foram se passando, nós pegamos pouco tempo. E assim mesmo está aí o resultado. E qual o tempo que tem nesse... É porque a gente pega a 45 parte da minutos? tarde, a criança fica, o professor, a gente paga o professor. É justo que se dobre, porque ele vai, aulas extras, mas a gente faz. Tanto é interessante a recomposição das aprendizagens, que nesses encontros dos secretários das capitais, que eu faço parte, COSEC, foi pedido, né? Se nós não tínhamos algum trabalho nesse sentido, eu disse, temos. Cheguei, fui no ensino e motivei tanto o professor Hélio, que foi meu aluno na UFAC, quanto o Elivan, e nós hoje fazemos parte de um livro que foi editado. Eu motivei para fazer e eles ficaram felizes. Nunca ninguém nos motivou, professora, para escrever, né? E eu fico muito feliz. Depois nós tivemos o Prêmio Gestão Inovadora da Educação, promovido pela Mendlab, que se diz Mente Inovadora, que isso é uma das coisas dos olhos do prefeito, com apoio técnico do Instituto Porfir. Nós ganhamos, eles vieram aqui nos entregar. Por quê? Esse material é um material didático, de jogos e tudo, a criança leva para casa. E lá, os pais começam a fazer troca, eles começam a aprender. E eu fiquei assim, como foi professora de psicologia, que uma criança de 10, 11 anos, ela disse para o repórter, ele perguntou se ela estava gostando das aulas, ela disse, demais, isso veio nos ajudar até no relacionamento na nossa casa. Ora, se a criança diz isso, é porque os pais estavam arredios do relacionamento. Quando eu dei esse depoimento, eles acharam interessante. Qual mais ou menos a idade? A menina, 10, 11 anos. Ela já saiu da nossa e já está no estado. Porque era levado para casa e nisso estimulou. Com isso, o prefeito vai nas escolas comigo e ele pergunta, qual é a disciplina que vocês mais gostam? Eles gritam, matemática. Professora, será que eles sabem que eu sou professor de matemática? Isso é não, prefeito. É o resultado, é o feedback desse material aqui. Porque isso estimula as pessoas na parte da matemática. Que bom que a tática está funcionando. São jogos, são tudo. Outra coisa, ganhamos o selo Unicef. Não é fácil se ganhar um selo Unicef, né? O prefeito nos ajudou comprando uma van, e eu tenho esta van, que vai buscar o aluno onde ele estiver. Busca ativa. Porque lugar do aluno é na escola, tá? É busca ativa mesmo. Então, essas pessoas da busca ativa, elas nos dão depoimentos valiosíssimos. Elas pulam cerca,
no bom sentido. Elas correm vaca atrás delas, cachorro, porque elas vão até a casa do aluno. Saber por que aquele aluno se ausentou. Então, eles buscam, e com isso nós conquistamos a meta. Mas temos que refrisar aqui também que tem os parceiros. Não só somos nós, não. Quando eu senti que os outros não estavam nos acompanhando, eu chamei, conversei e disse, eu não vou perder isso aqui por conta de vocês que não estão acompanhando. Nem quero chegar aos secretários e nem ao prefeito. Vamos, se precisa, redação, nós temos equipe boa, e dei aquele entusiasmo, conseguiram. Que é na Senza, na saúde, então tem muitas coisas que é parceiros, porque depende disso para alcançar a meta, e conseguimos. Com a maior vitória, conseguir um selo da Unicef, né? Porque a gente traz a criança de volta. A outro prêmio aqui, que foi ontem, nós ficamos muito felizes mesmo, porque nós somos ouro com as nossas boas práticas. Aí é que está o resultado da educação municipal voltada a assegurar o direito à alfabetização das nossas crianças. Isso é um compromisso nacional do governo federal. Quando ele esteve aqui, o ministro, o prefeito olhava para mim e eu fazia assim, já tinha aderido. Tempo integral, ele olhava para mim, já aderi. Então, o resultado está aqui comprovado. As crianças, até o final do segundo ano, ela tem que estar alfabetizada. Então, é uma maneira de se usar a recomposição também das aprendizagens para alcançar 100%. E nós alcançamos a pontuação ouro. Ouro! Então, doutor, isso para nós é o resultado, é o feedback do nosso trabalho. Então, eu me sinto feliz, encerro, né, uma gestão deixando resultados. Eu acho que isso faz a diferença, não é? A senhora está realizada? Com certeza absoluta. O que foi possível fazer, a senhora conseguiu. Eu fiz muita coisa, porém, muita coisa ainda há de se fazer na educação. Ela não é estática, ela não para, ela tem que estar sempre... Queria apenas pegar um gancho aqui do professor Narciso, quando ele fala da questão dos recursos. Hoje a gente percebe que as escolas particulares têm um único foco. Escolas particulares têm um único foco. Colocar o aluno numa universidade pública. É um contrassenso. Deveria ser alunos da escola pública entrando na escola pública, alunos das escolas particulares entrando nas escolas particulares. Mas é como aquilo que o professor Narciso falou. A concentração de recursos na instância federal é muito elevada, fazendo com que sejam realmente instituições que conseguem desenvolver uma educação. Por conta disso, as escolas públicas focam em destinar o aluno para as escolas públicas, o que é um contrassenso. Mas, professora, gostaria que a senhora explicasse como é que está a relação da Secretaria e a preocupação e a atuação da Secretaria com as crianças neurotípicas. Tá, esse é um grande problema que está passando o Brasil todo, né? Nós somos a favor da inclusão. Mas eu diria que a maneira como está sendo, ninguém está aguentando. Quando nós entramos na secretaria, nós tínhamos 600 e poucas crianças atípicas, né? E agora, você sabe quanto nós temos? Mais de 2.000 crianças. E é um problema seríssimo. Tem mães que chegam e a minha filha é autista, e tem que passar pelo médico para dar o laudo, né? E quer um mediador e um cuidador. Não, não é assim. O poder público não aguenta. Como é que ele vai aguentar em cada sala? Doutor, já chegou uma época, eu relatei isso num encontro do CONSEC, eles ficaram horrorizados, em que uma sala de aula, com o professor da sala, nós tínhamos 6 mediadores e 5 cuidadores. Eu lhe pergunto, como se dá o ensino? Como está o ensino regular? Não sou contra a inclusão. A minha ideia é se trabalhar com uma equipe multi, né? Que ali tem o neuro, ali tem o neuropsicólogo, tem a psicóloga, tem a assistência social, tem o terapeuta ocupacional, tudo isso, para aquela criança ser trabalhada e depois ser colocada. Agora, é óbvio que aquelas de grau elevado, o médico... Só uma observação aí, secretária. A senhora tem razão. Eu também entendo que, no momento, é impossível.
tanto o governo federal, estadual e municipal, mesmo numa ação conjunta, contemplar todo esse pessoal. Agora, é preciso resolver. A senhora tem alguma alternativa, alguma ideia para, pelo menos, amenizar esse problema? Porque Olha, ele se arrasta, ele cresce a cada dia, né? Com vai, novos diagnósticos, né? E vai continuar, a não ser que mude a legislação, né? Porque do jeito que está, Muniz, não tem como. Está todo mundo com esse problema no Brasil inteiro. Você pode comprometer, eles fazem aqueles o agrupados, né? Sim. Mas tem criança que ela necessita de um atendimento específico. Além daquele. Aí não dá. Aí Como você é que pode- eu vou botar 5, 6 profissionais dentro de uma sala para dar atenção? Que a criança atípica é uma criança que ela não pode ver barulho, né? Então é uma coisa muito... E eu sei que tem aquelas com menos graus que já estão interagindo com os demais, nos brinquedos, nas coisas. Então, a gente vê que há progresso. Só que o índice está muito elevado. Eu lembro quando eu estava na universidade, nós fizemos uma pesquisa, eu fui à Secretaria de Educação para saber quantos nós tínhamos no Estado. Naquela época, tínhamos 700 e poucos. Quando a senadora Ana Amélia esteve aqui, junto com a outra senadora, estou lembrando do nome dela no momento, foi levado para a Assembleia Legislativa e lá eu fiquei chocada quando eu vi que eram mais de 10 mil. Hoje deve ter uns 20 mil crianças. É porque houve um avanço nos diagnósticos, né? Então, sim, exatamente. Nós não tínhamos aqui profissionais. Então, Exato. hoje nós já temos. Eu lembro que muitas amigas da gente, Narciso, foram embora, quem tinha condições, para fora, para ver se encontrava alternativas, né, para tratamento. O que é que passavam naquela época aqui? Remédio para dormir, para acalmar a criança. E era isso que te via. Hoje não. Hoje tem terapias, hoje tem um campo aí vasto para se você ajudar, além do médico, obviamente. É porque né? a educação precisa, então, do apoio da área da Esse saúde. é o grande né? problema que eu acho no momento. Embora também a gente tenha muitas crianças fora da creche. Tá? É por isso que nós estamos fazendo, tem essas duas e vamos fazer mais duas e estamos recebendo aquela da Cidade do Povo. Eu acredito que vai sanar um pouco a fila que tem aí. Nós temos escolas fomentadas, que isso passa pelo chamamento público. Nós temos uma lá na Baixada, que ela já tem 3. A gente repassa o recurso e eles, né, é que desenvolvem. A Nova Arese da Freira, lá no outro lado, é do mesmo jeito. Um dia eu perguntando para o Padula, que é o secretário de São Paulo, eu disse, Padula, me explica por que vocês zeraram a fila. Eu disse, Nabirra, é assim, de 3 em 3 meses, a gente olha, né, e a gente faz o seguinte, vai numa escola particular e faz esse trabalho. Repassa o recurso, mas São Paulo é rico. São Paulo tem 65% das escolas lá de lá são fomentadas. Professora Nabirra, o mundo inteiro hoje está debatendo um assunto. O Brasil também já começou. Que se chama o uso do telefone celular no ambiente escolar, sobretudo aquele de responsabilidade do município, por parte das crianças. Qual é a limitação, e não a vedação, mas a limitação de tempo que os pais, professores e autoridades devem conceder às crianças para não serem obrigadas a não ter acesso ao telefone celular? Nós vamos manter em suspenso mais uma vez a resposta no último bloco, ok? E você está convidado a continuar conosco, porque a gente volta já, contamos, claro, com a sua audiência, no terceiro e último bloco do programa de hoje. Até já. Voltamos com o Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, Rede Cultura. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Mostre que você é inteligente, goste de andar bem informado.
acesse ao portal riobranco.net e aí você vai ficar sabendo o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo. Você vai ver também lá os artigos do Dr. Narciso, a minha coluna Panorama Político e outros conteúdos, além de toda a programação da sua TV Rio Branco. Ok? Se você chegou agora no programa, nós estamos a conversar desde o início com a doutora Nabirra Besteni, secretária municipal de Educação. Secretária, responde então a pergunta feita pelo doutor Narciso. A senhora é contra ou a favor do uso de celular nas escolas? Tá. Eu vou dizer para vocês que é uma preocupação grande hoje dos nossos educadores. Já começa em casa. A criança nasceu, quando ela já começa a visualizar, eu já observei isso. Ela chora, antigamente se botava chupeta na boca. Hoje... É o celular. Ela fica grudada. Eu digo porque eu já presenciei. Mas é verdade. Grudada. O pai e a mãe botam isso aqui, pronto, a menina fica quietinha ali, grudada. Já começa a vir de casa. Preste bem atenção. Depois chega na escola e se acha que deve ter. Por isso que eu digo, sou a favor em parte. Depende de quem está dentro da escola, porque, Narciso, doutor e o Muniz, eu estive em Portugal ano passado. E isso daí já era uma preocupação minha. Fui atrás de uma professora, amiga da minha filha, e perguntei, como que vocês se utilizam, como é que vocês fazem? Ela disse, professora, nós fazemos assim. A gente tem um quadro, onde é assim, tipo uma sapateira, com as caixinhas. O aluno chega, o número dele na chamada é o número que está naquela caixinha, ele bota o celular ali. Todos vão chegando e vão botando o celular. Só tira na hora de sair. Aí eu pergunto, que momento é? O momento é quando nós nos planejamos para uma aula que vai permitir uma aula tipo prática, né? Eu achei essa ideia fantástica. Comentei isso com o secretário do Rio de Janeiro, o Renan, que é deputado federal, mas renunciou para ser secretário do Rio de Janeiro, que nos parabenizou grandemente por ter tirado o prata no IDEB, né? E aí eu vejo que ele está se manifestando também. Então, nós temos que impor. Eu sou uma professora, me desculpe se sou a moda antiga, mas eu acompanho tudo que é modernidade. Senão, nós vamos ficar à margem. Sim. Eu lembro que a primeira vez eu queria saber o que era Ctrl+C e Ctrl+V. E eu não sabia. Fazendo direito, e o professor falou nisso e eu fiquei comigo. Quando ele falou delete, eu presumi, delete é tirar. Sim. Cheguei em casa e chamei meu neto, o Vitor, que morava comigo. Eu disse, meu filho, o que é Ctrl+C e Ctrl+V? Vó, pelo amor de Deus, deixa de ser burra, vó, vai estudar. Aí eu comecei eu tive que despertar, né? Então, vejam vocês, tudo é possível, desde que você crie critérios de como utilizar, tá? Não pode tirar de vez, mas também não pode abusar. A Inglaterra agora foi abruptamente, né? Até 16 anos de idade. Pois é. E eu digo isso, que eu fui professora de estágio nas escolas e eu observava. O professor ficava fingindo que dava aula e o aluno fingia que aprendia. Por quê? Ele estava lá, ou disso, ou maquiagem, as meninas se arrumando. Eu disse, o negócio está indo feio aqui. Então veio o celular, abruptamente também, como você diz, mas começa em casa. Me perdoe, mas os pais contribuem também para isso. Com certeza. E aí, basta que exista uma legislação, algo que crie critérios de como vai ser utilizado. Eu não sou a favor de excesso, mas também não sou a favor de omissão. Porém, aquele momento, o aluno, professora, está conduzido pelo professor, que está à frente. É a hora de nós fazermos uma pesquisa nesse sentido. Então, ele vai utilizar daquele aparelho para fazer a pesquisa. Ela é direcionada, ela é acompanhada e ela é orientada. E não pode ser abusiva. Esse é o ponto de vista da professora Nabirra. Professora, a gente tem acompanhado, pessoalmente, não sei se a senhora tem passado por isso. No meu caso, muitos clientes, quando vão mandar mensagem, escrevem totalmente errado. Totalmente errado. Ou seja, o celular, ao mesmo tempo, é um benefício, Sim. mas, ao mesmo tempo, ele prejudica na educação quando ele está em excesso. O que a
o senhor poderia falar para tentar melhorar essa situação do ensino? Porque atinge todas as camadas, todas as classes, todas as idades, a começar pelo ensino infantil. O que fazer para intensificar o estudo tradicional de alfabetizar esses alunos? Tá. O nosso ensino infantil, ele consta o currículo, que não podemos inchar, né? O doutor Lovisaro, certa vez, ele me perguntou por que a gente não colocaria o ensino digital para as crianças, o ensino, né, educação digital. Eu achei interessante, eu disse, doutor, a lei do ensino infantil, ela nos proíbe, né, do ensino fundamental, ele nos proíbe de que a gente faça algo que vai inchar. Mas isso aí é o ideal, porque nós vamos ter escolas de tempo integral, vamos mudar essa mentalidade de como ela é dada e colocar tudo isso aí na transversalidade. Por exemplo, educação fiscal nós já temos. Agora, a educação financeira é uma necessidade. Nós já estamos com a educação empreendedora. Isso é fantástico. Então, são nessas coisas aí que são gradativas, a criança aprende, tá? Para não ser só depois, no futuro, emprego de governo. Ele pode ser um empreendedor. Então, nós estamos mudando essa mentalidade. Por isso que eu estou lhe dizendo que, nesse sentido, né, a educação. Agora, saber escrever. É que agora, doutor, as pessoas se omitem pela palavra toda. Eles fazem palavras, como que se diz. Eu lembro que a Xuxa, quando fez um dicionário, tudo era na base do X, né? E isso começou a espalhar. Mas nesse sentido aí, as pessoas escrevem errado, muito. Mas não é só porque é no celular, não. Também nas escritas de prova a gente vê muito isso. Então, eu diria que eles teriam que ter conhecimento muito bem de português, né? Muito, muito, muito. Porque abreviam muitas vezes. E a gente que está cá, que quer fazer alguma coisa, você tem que corrigir. Não é isso? Então, eu acredito que desde pequeno, se a gente fizer essa educação digital, já comece a introduzir, né? Para que saiba escrever bem. Eu acho que é por aí. Professora Nabira, por convicção, um professor, o atual prefeito Tião Bucalon, por esta causa, tem sido simpático à questão da educação pública? Sem dúvida nenhuma, Narciso, ele tem... Meu Deus, eu nunca vi uma pessoa como ele. Ele chega e diz, gastamos 32, além, que é 25 pela lei, né? Que a gente tem que gastar, que é de acordo com o que arrecada. E nós gastamos ano passado, ele passa na minha cara, 32. Digo, mas o senhor que autorizou. Isso é investimento, com tudo isso que nós fizemos. Nunca Rio Branco teve fardamento escolar. Eu fico feliz quando eu vejo uma criança com aquela farda. Já identifico que ela é nossa, é do município. E a farda é bonita, viu? É bonita, foi escolha do nosso prefeito, aquela cor, inclusive, né? Então, a gente fica muito feliz e agradecida ao prefeito Tião Bucalon. Precisava chegar um prefeito professor. Fardamento material, né? É, professor, né? Para ele ter essa visão. Você viu o nosso elevado que vai ter? O engenheiro que teve lá não fez. E um o detalhe, professor de matemática está fazendo. E ali estimulou a economia, porque Rio Branco circula aqui, né? precisa ser uma cidade capital. Sim. Como eu digo, meu sonho é tornar Rio Branco a cidade educadora. Só que para isso eu tenho que ter metas dentro da mobilidade urbana, semeia com plantações, né? Violência, SARS-DH tem que também contribuir. Então, tem um monte de coisa. Viu, secretária? Aquele material todo comprado aqui, né? Qual? Fardamento, Sim, material escolar. Isso é que é importante. Teve o chamamento público, as empresas se cadastraram e elas que fizeram aqui. Então, esse recurso ficou aqui, no município. Gerou as pequenas emprego e costureiras, renda. as Eu empresas. nunca esqueço de uma que foi agradecer. Ela disse, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, professora. Ela tem as costureiras, então aquilo ali para elas foi de grande valia. Então, veja você, Bucalon, ele se dedicou muito à educação.
Primeiro eu digo aos professores, tudo bem, todo mundo quer melhorar o salário. Poxa, ele melhorou o salário, ele deu o piso, não é? Coisa que não tinha. Então, eu digo aos profissionais, primeira coisa, tudo bem, vamos andar junto, profissionalismo e a melhoria salarial. Então, eu acho que com isso, os professores ficaram motivados, né? Porque o filho quer isso, o outro quer, e eles estão acompanhando. E aí, conjuntamente, nós estamos aí com esses belos resultados. Eu tenho certeza que Rio Branco, município de Rio Branco, na área de educação, com a modéstia mesmo, nossa, fez a diferença. Porque onde eu ando, as pessoas dizem, meus parabéns, professora, pelo seu trabalho. Isso é gratificante, Narciso. Claro. Eu poderia ser uma desembargadora, eu poderia ser, e tenho a área de direito, não é? Mas eu gosto do que eu faço. Eu sei que é possível transformar aquela criança num cidadão de bem, né? Então, só pela educação. Tanto é que todos os órgãos aí estão nos procurando, por exemplo, Ministério Público do Trabalho. Nós estamos concorrendo, já ganhamos aqui, e elas estão concorrendo ao nacional. Houve uma evolução ano após ano Muito, na gestão do Bocalhão? Sem dúvida, nem se compara. É dito pelas pessoas que trabalham lá, que são efetivos, né? E pela própria sociedade. Onde a gente vai, eles dizem. Quer dizer, agradecemos a vocês, porque através da divulgação, da comunicação, chega à sociedade como um todo. E a gente só tem a agradecer, viu? Doutor Robson. Secretário, tempos atrás a gente ouviu e percebeu uma certa possibilidade da educação ter relações com entidades do terceiro setor, especialmente igrejas, usar os espaços de igrejas, porque as igrejas, na maioria das vezes, só funcionam no período noturno, de manhã e de tarde, e muitas igrejas têm salas, igreja católica, igreja evangélica, associações, entidades do terceiro setor. E a gente percebeu que a prefeitura até tentou fazer uma relação com essas entidades, mas depois a gente não conseguiu visualizar mais nenhum passo adiante. Como é que está a educação e a secretaria com esses órgãos? E qual a possibilidade de ter essas parcerias com essas entidades que já têm um espaço adequado para passar um pouco de educação para as pessoas, especialmente para as crianças? Tudo bem. Olha, quando eu falei no chamamento público, a gente dá oportunidade para essas entidades participarem. Porém, não consta tudo aquilo que a lei diz, não é? Tem prerrogativas, e quem aprova é o Conselho Municipal. Então, as pessoas que não passaram nos chamamentos públicos de igreja, é porque não estão dentro do que é preciso. Porque se nós fizermos aleatoriamente, vem o Ministério Público, primeiro. Você lembra que a Igreja Católica já chegou a ter 1.800 alunos e foi decaindo. Aí o padre Jairo todo ano queria encerrar, porque ele não aguentava mais órgãos de controle em cima dele, porque normalmente era na igreja, era ali naquela sala, né? Mas ela não era adequada, de acordo com bombeiro, de acordo com a vigilância sanitária. Então, são muitos requisitos necessários para poder, né, funcionar. Não é aleatoriamente, porque o espaço da criança é escola, escola não é armazenamento. Escola é para amar, educar, não é? Então, é por isso. Teve algumas creches que foram fechadas. Foram fechadas justamente por isso. Mas a gente não abandonou. Aquelas crianças migraram para uma outra escola nossa. Legal. Tá? Seria de grande valia ter nessas, mas eles tinham que se adequar de acordo com a legislação. Doutor Robson, nós estamos chegando ao final do programa. Quero, desde já, agradecê-lo por mais uma vez substituir o Osmir Lima, mantendo praticamente o mesmo padrão de qualidade, ok? Muito obrigado, Muniz. Estou muito feliz por estar aqui ao lado de vocês. Falando de educação, que é um tema que também gosto muito. Fui professor universitário, estou um pouquinho afastado da sala de aula, mas a vontade de voltar é imensa por conta da disseminação do conhecimento, da informação, de fazer a pessoa crescer, evoluir no âmbito do ensino, do conhecimento. Então, é um assunto maravilhoso. Muito obrigado, Muniz. Obrigado, professor Narciso, doutor Narciso, pelo espaço. Precisando, nós estamos à disposição.
Doutor Narciso, suas considerações finais. Eu termino e concluo dizendo: a Nabirra não me surpreendeu. Que bom, Narciso. Eu tinha certeza e já tinha tomado conhecimento do seu belo desempenho na Secretaria de Educação e, sobretudo, apesar de ser o cara feiturão, mas quando fala de educação, o Tião Bucarlon não esquece que É professor. um professor. Com certeza. Doutora Nabirra Bicheni, queremos agradecê-la, parabenizá-la pelo trabalho, não por acaso, como o doutor Narciso falou, a senhora é um dos destaques desta gestão e nós não esperaríamos outra coisa a não ser esse padrão de qualidade, trabalho, dedicação e amor à educação. Antes de receber aqui a homenagem do Daniel, eu gostaria que a senhora repetisse, acho que no início do ano, numa entrevista, não foi no dia dos professores, a senhora falou a matemática dos professores lá, como é Tá. que é? Eu só tenho As que operações lá. agradecer a todos vocês, Narciso, você, todos que aqui estão, doutor Robson, porque vocês estão dando oportunidade para a gente mostrar o trabalho que a gente se dedica. Porque eu praticamente eu moro dentro da secretaria. Né? E dizer para vocês que é gratificante saber, e eu sempre digo, como o Muniz quer que eu repita, o meu lema sempre foi somar alegrias, diminuir dificuldades, multiplicar amor e dividir sabedorias. Então, eu sempre digo, o lema da professora Nabirra, usei as 4 operações. Né? Legal. Por que eu digo dividir sabedorias? Porque nós somos mortais. E aí, alguém tem que saber. Ninguém pode ser semideus, ter aquilo só para si. De jeito nenhum. A gente tem que repassar. Isso é a lei, né? Natural das coisas. Verdade. Então, eu quero agradecer o programa de vocês, todos vocês aqui, e desejar um Feliz Natal e um ano novo de 2025 com muito mais Muito bem. realizações. Tá? Daniel. Obrigada. Tá aí a sua homenagem. Ai, que chique. Gostou? Olha só, tá ótimo. Parabéns, viu? Daniel muito Cabral, obrigada, olha só. no Instagram, Daniel Cabral a charge, Assis. né? Tá ótimo. Muito obrigada. E assim a gente encerra o programa de hoje. Feliz Natal também, secretário. Obrigada, Sucesso, tá muito bom? obrigada. A gente encerra desejando a você uma excelente semana, que Deus nos conceda, então, mais uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite e bons sonhos. Valeu.